Olha só, gente, você vai acompanhar agora um relato, né, de um trabalhador. Esse trabalhador passou horas nas mãos de bandidos. A vítima é motorista por aplicativo e foi sequestrada durante um assalto. Você conhece alguém motorista por aplicativo? Você é motorista por aplicativo? Presta bem atenção. Os criminosos utilizaram o veículo para realizar assaltos. Durante mais de 3 horas, ele ficou sob a mira de bandidos. Você acompanha a reportagem de Ricardo Lima na tela. Esse é o veículo que aparece nas imagens sendo utilizado na prática de vários assaltos em Fortaleza. Um deles, gravado por câmeras de vídeo monitoramento, um homem é abordado por criminosos e é inclusive atingido pelo próprio carro, cai e a moto é roubada. Esse é um carro que é utilizado para o trabalho de transporte de passageiros por aplicativo. O motorista estava numa corrida que parecia ser normal, mas de repente o carro começa a ser seguido, ele é obrigado a parar o carro e quando para é feito de refém, colocado no piso do banco traseiro e por 3 horas esse carro é utilizado nas tentativas de furtos e também nos roubos. Uma ação continuada, realizada por criminosos, inclusive utilizando tornozeleira eletrônica, que se autodenominam de uma organização criminosa que tem origem no estado do Rio de Janeiro e que estavam prontos para o que der e vier. Era assim que eles se autodenominavam. E diante dessa situação, utilizando esse carro aqui e com o motorista de refém, eles fizeram algumas ações que foram gravadas em vídeo. O motorista só foi libertado 3 horas depois, quando conseguiu pedir ajuda e procurar uma delegacia para denunciar o crime. A polícia encontrou o carro abandonado, mas o carro estava trancado e foi trazido para cá em um reboque, porque a chave os suspeitos levaram e o proprietário agora não tem nem como abrir o carro, porque ele precisa de fazer uma nova chave que custa mais de R$2.000 e essa chave ela leva mais de 40 dias, o que significa que ele vai ficar bastante tempo no prejuízo, que não é só pela impossibilidade de trabalhar, mas pela confecção da chave, que eu já falei que é mais de R$2.000, e pelos reparos que precisa fazer no carro em razão das avarias causadas pela direção perigosa aplicada pelos criminosos andando em alta velocidade pela cidade, batendo em veículos, se chocando com o próprio asfalto, numa ação irresponsável de homens que vivem à margem da lei e que não estão nem aí. O carro foi abandonado, um dos suspeitos ainda foi preso pela polícia, mas o restante do bando não foi localizado. O motorista procurou a nossa produção para conversar com a gente com exclusividade e contar tudo o que aconteceu naquela noite. Conta pra gente como foi essa ação criminosa, onde você ficou o tempo todo como refém dos bandidos. Peguei esses miliantes saindo de um supermercado na Avenida Godofredo Maciel, acreditando eu que era funcionário que estava vindo para casa, né? E chegou lá, eles entraram, ficaram de boa, entraram, um foi no banco da frente, outro no banco da trás, e o destino deles era o bairro Parquelândia, ali perto da rua Gustavo Sampaio. E quando chegou no meio do caminho, eles pediram para mim parar o carro, e eu percebi que tinha um carro me seguindo, né? E eu, cara, eu não vou parar o carro porque tem um veículo atrás de mim me seguindo, uma atitude muito suspeita. E eu peguei e dei a volta no quarteirão e o carro continuou me seguindo atrás de mim. Aí eu tive que parar porque eles começaram a me ameaçar. Quando eu parei o carro, o cara já saiu com a pistola na mão, anunciando o assalto, dizendo que só queria o carro, que eu ficasse tranquilo, que eles não faziam nada comigo, mas eles queriam um carro. E eu disse, não, tudo bem, tem a mão na cabeça, me colocaram no banco de trás. Foi quando entrou mais 2 miliantes que estavam vindo do outro carro, que aí ficaram 4 comigo dentro do carro, né? E durante toda essa ação eles mandaram colocar a minha camisa na cabeça. Eu coloquei a camisa na cabeça e eles ficaram rodando comigo dentro do carro, fazendo assalto, tentando furtar motos paradas na frente da casa das pessoas. E eu tava percebendo aquilo e eu não tinha o que fazer. Fiquei parado com a mão na cabeça. Eu passei cerca de 3 horas com eles dentro desse carro, feito refém. E depois que eles roubaram a moto, eles foram com destino a me abandonar. Disseram que me abandonaram no matagal
que eu não fazia nada comigo, que eu ficasse quieto, que eles não faziam nada comigo, e me abandonaram dentro do matagal. Disseram que se eu olhasse para trás ia atirar, e eu corri para dentro do matagal, sem camisa, e eles foram embora no meu carro. Aí quando eu voltei para a avenida principal, foi que eu percebi que vinha passando uma pessoa, eu pedi ajuda, perguntando onde eu estava. A pessoa disse: o senhor está num bairro chamado Potira. Eu estava na Caucaia. Para a graça de Deus, o carro foi encontrado poucos minutos depois, né? Eles bateram meu carro, tive um prejuízo aí altíssimo. Foram 3 horas de terror que eu passei com esses caras dentro desse carro. Em momento algum você podia levantar a cabeça? Eu estava de cabeça baixa, sentado no piso, no banco de trás, de cabeça baixa, com a minha camisa na minha cara. Foi quando eu vi que um deles estava com tornozeleira. Mas o tempo todo eles disseram para mim não levantar a cabeça, para mim não olhar para eles, que se eu olhasse eles iam bater em mim. Eles queriam fazer a diária deles. Foi essa expressão que eles falaram. A gente quer fazer nossa diária, a gente tem que fazer nossa diária. E eu estou rodando nessa categoria há 5 anos. Esse já é o 3º assalto. Primeiro levaram o celular e o carro, o segundo levaram só o celular, e agora foi esse transtorno psicológico gigantesco que eu passei. Enquanto não resolve a situação, o motorista fica com o carro parado, sem poder funcionar, sem poder voltar a trabalhar, apesar dos traumas que carrega pela 3ª ação delituosa. Foi a 3ª vez que foi assaltado, mas dessa vez ele foi mantido refém dentro do carro por horas de incertezas se seria liberado com vida ou não. O carro está aqui, apesar dos prejuízos. O que mais pesa é o trauma de quem vai precisar novamente encarar a dura realidade e os riscos inerentes a uma profissão que tão bem serve à população, mas que é tão perseguida pela criminalidade, aqui em Fortaleza e na região metropolitana. Ricardo Lima para o Cidade 190. Enquanto isso, o cidadão parado, sem poder trabalhar, por causa de uma rumba de vagabundo, de almas cebosas, protozoários do cão, do inferno, que ficam atacando de todo jeito aí, né? Vejam só, imagina só, cara, o terror que esse cidadão viveu aí nas mãos desses elementos. E o cara que pega a moto aí, ó, tá com a tornozeleira eletrônica aí, ó. Tornozeleira aí no pé. Tá vendo? Pronto, sai. Que tipo de monitoramento é esse que é feito com esses caras, hein, macho? Que monitoramento é esse? Que não detecta que o cara saiu de um raio de tantos metros onde ele não deveria sair. Aí o cara fica circulando por aí, fazendo crimes, praticando crime, constrangendo cidadão, fazendo isso com um pai de família desse daí, que vai levar tempo para poder se livrar aí dessa coisa que fica na mente da gente, né, cara? Desse terror que ele viveu aí nas mãos desses vagabundos. E dizendo ainda mais, né? Tem que fazer nossa diária, tem que fazer a nossa diária, meu amigo. Então, todo dia estão aí fazendo isso aí para levar, não sei para quem, fazendo a diária deles, né? Enquanto o cidadão está aí parado, eles estão aí já no meio do mundo, já fazendo a diária deles mais uma vez. Eita, meu amigo. Situação realmente complicada, muito complicado mesmo, meu amigo, mesmo, diante desses vagabundos, almas cebosas, esses protozoários do cão, circulando por aí, fazendo. Olha só, esse cara teve tanta tranquilidade, cara, para pegar essa moto, olha aí, a tranquilidade. Você vê aí como é que o cara tá? Ei, menino. Vamos lá, esperar que a polícia consiga botar as mãos nesses elementos aí, pelo menos parar. Menos evitar que eles façam a diária deles aí todo dia, né? Porque o cidadão de bem não pode fazer a sua diária para levar pão de cada dia para casa. E os vagabundos estão aí soltos aí, de todo jeito.